Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus, que a Eirene de Deus, que essa paz do Senhor esteja sobre os seus corações, te trazendo conforto nesse momento de crise mundial. Hoje é quarta-feira da bênção, quarta-feira bless, e eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o tema, sobre esta pedra. Você pode repetir esse tema comigo? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Sobre esta pedra. Esse é o tema da mensagem dessa quarta-feira bless. E vamos fundamentar esse tema no texto de Mateus, capítulo 16, no versículo 18, 19, diz assim: Jesus falando: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, o que você permitir na terra será permitido no céu. O mesmo texto, na versão corrigida, atualizada, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda esse texto, na versão viva da Bíblia, a versão viva faz uma tradução fantástica desse texto, e diz assim: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Jesus está fazendo referência ao lixo que era queimado fora dos muros da cidade. É bom pensar que as cidades antigas eram construídas, eram cercadas por muros, e todo o lixo da cidade era queimado fora desses muros. Esse local onde se queimava o lixo da cidade era um local de intenso fogo. Era um local também de muitos bichos. Os judeus, eles espiritualizaram essa ideia do lixo fora da cidade, passaram a chamar esse local de Geena, de inferno, um lugar onde o fogo nunca acabava, um lugar onde havia intenso bicho comendo. Esse lugar, portanto, passou a simbolizar o próprio inferno. Jesus, na verdade, vamos pensar no contexto desse texto bíblico, o que estava acontecendo naquele momento. Jesus estava próximo da semana da crucificação, e ele está conversando com os discípulos e preparando os discípulos para a crise da crucificação. E ele começa a conversa no caminho perguntando o que as pessoas falavam sobre ele. Qual era a visão, qual era a opinião das pessoas sobre Jesus. E aí os discípulos começam a remontar algumas ideias, algumas das mais absurdas possíveis, dizendo: olha, algumas pessoas acham que o Senhor é João Batista. E outro discípulo levanta e diz: não, peraí, tem aqueles outros que pensam que o Senhor é o próprio Elias. E Pedro, então, tomado pelo Espírito de Deus, numa revelação sobrenatural, Pedro, então, verbera naquele caminho dizendo: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, naquele mesmo momento, interpela Pedro dizendo: Pedro, você teve nesse momento uma revelação da parte de Deus. Exatamente isso. O conceito de filho de Deus é exatamente esse. É assim que as pessoas devem ver. O que Jesus estava dizendo para Pedro é que o fundamento da igreja é o Filho de Deus. Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo para Pedro que o fundamento da igreja era ele mesmo, Jesus.
Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há duas verdades que precisamos trazer com base nesse versículo bíblico, nesse texto, nessa terminologia. Primeiro, é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus referencia que em toda a história da igreja haveria lutas e perseguições. Ele já havia dito isso em João, capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Talvez a versão que você mais conheça, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Em momento nenhum, Jesus prometeu à igreja uma história livre de aflições. Em nenhum momento, Jesus prometeu à igreja que ela estaria isenta dos problemas da vida. A bem da verdade, nós estamos pregando há 8 anos na Concrive contra uma teologia neopentecostal chamada teologia da prosperidade, que tenta a todo custo atribuir os problemas ao pecado. Ou seja, se você tem uma vida próspera, você é abençoado por Deus. Se você está enfrentando problemas, você está com algum pecado oculto. Essa teologia, uma teologia sem base bíblica, uma teologia que, ao contrário, destoa abissalmente do que diz a Bíblia Sagrada. O segundo ponto importante nesse texto que nós lemos é que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? Sobre esta pedra. A pedra fundamental da igreja não é Pedro. O que Jesus estava dizendo, e precisamos ler com muito cuidado esse texto bíblico, porque Jesus diz: eu te digo que tu és Pedro, você é homem, você é um discípulo, você sofrerá aflições, mas entenda, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre o próprio Jesus, a igreja seria edificada. É importante pensar e dizer que seria um erro exegético grosseiro fundamentar a igreja sobre Pedro, sobre o homem. Porque isso destoaria completamente de todo o conjunto da Bíblia Sagrada, que aponta Jesus como o fundamento da igreja. A Bíblia, em várias passagens, coloca Jesus como fundamento da igreja. A Bíblia Sagrada é muito clara quando coloca Jesus como fundamento. No Salmo 118, no versículo 22, a Bíblia diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em Atos capítulo 4, esse mesmo texto foi repetido dizendo: Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Portanto, veja, queridos, que Jesus era a pedra profetizada em Salmos 118. O escritor aos Hebreus também coloca da seguinte forma: mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. Ele é o fundamento, ele é o principal, ele é o centro da igreja. Então, queridos, Jesus é a base da vitória da igreja. Veja que, repetindo novamente João 16:33, ele diz lá: eu venci o mundo. E ele é categórico nessa frase: eu venci o mundo. Isso não significa que ele não tenha sido exposto à morte, mas ao terceiro dia, quando foram buscar o corpo, foram procurar o corpo de Jesus no túmulo, o anjo foi muito claro para os discípulos: ele não está aqui,
mas já ressuscitou. Em Romanos, capítulo 6, no versículo 9, o texto diz exatamente assim: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Quando nós fechamos essa mensagem falando sobre esse tema, sobre esta pedra, essa palavra bíblica nos traz como conclusão de que, apesar de estarmos expostos a todos os conflitos, às pandemias mundiais, ao mesmo tempo, nossa confiança, nosso coração está alicerçado em Jesus Cristo, porque Ele é o fundamento. Nossa casa está sobre esta rocha, e ainda que soprem os ventos, ainda que corram as chuvas, corram os rios, ainda que caia a chuva, temos a certeza que nossa casa não será destruída, porque estamos edificados em Cristo Jesus. Quero convidá-lo agora a orar comigo. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta palavra bíblica, e queremos pedir que a paz do céu, que o Senhor esteja guardando cada coração, que o coração de cada irmão esteja protegido no Senhor, como diz em João 17, que os nossos corações estejam no Senhor, guardados, porque ainda que tenhamos que enfrentar uma semana da crucificação, tal qual os discípulos iriam enfrentar à sua época, Senhor, nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, e a nossa vida está edificada em Ti, pois o Senhor é a pedra fundamental, a pedra de sustentação, a pedra angular, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, querido.